que foi a primeira coisa que passou na sua cabeça, assim, quando você recebeu esse convite? Falou, meu, e agora? Como que eu vou desenvolver isso? Quem que vai me ajudar? Como é que vai ser isso? Eu não tinha conhecimento, mas eu tinha coragem, né? É bom você ter coragem. Aí eu falei, cara, eu lembro que aí veio o Tomaiolo, o Felipe, que é dono da Integral Médica, né? Que é meu chefe. Ele, acho que não lembro se o Nando estava na época ou se foram só os dois, enfim. Aí a gente foi almoçar junto e tal. Aí eles falaram, né, que eles tinham uma ideia de criar essa marca, eles precisavam de alguém que era especialista nisso, não especialista em marketing, mas que conhecesse isso. É um trabalho que eles fazem muito legal lá dentro. Conhecesse o esporte a fundo. Eles querem quem tem vivência no negócio, eles batem muito em cima disso, porque eles falam assim, conhecimento técnico a gente empresta daqui, eu empresto para você. Agora, o conhecimento do praticante no dia a dia, o que ele precisa, Isso o que ele usa. Isso não tem como você... Exato. Então, eles foram assim, eles deram um tiro de sorte também, porque eles não sabiam se eu ia dar conta de fazer isso ou não, né? O Dr. Bragança, né, que é o fundador da Integral, ele já me conhecia de antes da igreja, porque ele também é pastor, e ele me conhecia da igreja, então... Eles já, assim, me namoravam há pouco mais de 1 ano ou 2 anos. Tava observando já, né? E aí, olha como que foi que eu aceitei ou não isso. Eu pensei, cara, é um desafio, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou ter que parar de competir, porque a demanda de trabalho vai ser muito grande. Eu vou me ferrar de estudar e correr atrás, porque, tipo, eles estão me colocando de gerente de produto. Eu não fazia ideia do que uma gerente de produto fazia, não tinha noção. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir 3 vezes mais do que a proposta e eles vão falar não. Eu vou sair numa boa, sem peso na consciência e tá tudo certo. Eu continuo treinando e na época eu tava abrindo 2 boxes. Tipo, eu tava pra abrir, assim, com sociedade para 2 boxes. Aí eu fui lá conversar com o Felipe, sentei e falei, não, então, aí teria que ser assim, assim, assado, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou, tá bom. E eu assim, meu Deus, ele me aceitou, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que ir. Eu tô ferrada, eu vou ter que ir. Só que assim, se eu tivesse pensado, eu acho que muita coisa na minha vida foi assim. Eu não pensei 2 vezes. Eu tive o primeiro pensamento, falei, não, beleza, vamos. E se der certo? Não, se não der certo, a gente tenta outra coisa. E foi assim que começou. E aí, a primeira pessoa, depois que eu saí, eu lembro até hoje, eu saí da sala, assim, gente, eu trabalho na Integral Médica, eu sou gerente de produto, eu vou ter que lançar uma linha de crossfit de suplemento, eu não sei nem de whey, pra que o whey serve direito. O que eu fui atrás? Da Gisele. Juninho Play ali, ó. Eu chamei... A gente tem uma foto desse dia, né, Gi? A gente restaurante natural. Levei ela no Madureira. Num restaurante Foi natural. Foi esse dia que ela bateu no carro da mulher lá? Não. Isso a gente vai ter que marcar um episódio pra contar das peripécias de trânsito da Gisele. Mas eu sei que eu pensei na hora na Gisele. Eu falei, cara, eu preciso de uma nutricionista, mas não é qualquer nutricionista. Eu preciso de uma nutricionista que entenda do esporte. Porque a gente vai desenvolver o portfólio para praticantes desse esporte. Eu não entendo nada de nutrição, porque, na verdade, gerente de produto, a maioria das gerentes de produto são nutricionistas, porque elas precisam entender muito, né, É verdade, lá só Sim, você, só né? tem, só eu que sou maluca. É, porque a Érica, só que eu tinha você, né, né, Gisele? E aí eu fui atrás da Gi. Aí a Gi também não bate muito bem da cabeça. Doidona. Não sabia nem o que era. Ela falou, topo, vamos. E eu, diferente dela, eu nem falei, não queria nem saber quanto eu ia ganhar. Falei, não, vamos. Tô dentro. Aí eu falei, cara, me mas manda assim, um whey aí por mês. Eu falei, vai ser pesado. desafio, vai ser animal isso. Gi perdeu a chance de falar, queria 3 vezes mais, hein? É, tá vendo? E mesmo assim ela falar, tá bom, vamos. E só que assim... Ele manda um pote de whey que eu tô dentro. Vai ser um desafio muito bom. Hoje a gente vê, né, Gi, assim, essa caminhada, isso foi há quase 6 anos atrás. Foi, hoje 2017. a gente vê o quanto que isso acrescentou pra nossa profissão, pro que a gente faz hoje. E eu lembro dessa conversa que a gente teve. Eu falei, Gi, a sua principal função é nutricionista. A gente está tendo uma oportunidade de desenvolver algo dentro da maior empresa de suplementação do Brasil, né? Se vai dar certo, surreal, se vai dar certo, a gente não sabe. A gente vai errar muito, mas o que a gente vai aprender com isso, exato, e foi mesmo. E assim, eu arrisco a dizer até que o surgimento da Rocket foi possível com a Gisele como nutricionista e tudo mais, porque assim, tudo que a gente tinha que errar e aprender, a gente passou, a gente conseguiu passar. Então hoje você consegue ser muito mais assertiva. Muito mais. Né, para uma linha eficiente, né, de suplementação, porque você encurta um caminho muito grande. Não, quando a Carol falou, eu falei, cara, eu realmente não sei o que vai ser disso, mas o que eu vou aprender... E assim, apesar da gente estar na Integral Médica, que é uma baita de uma estrutura, eles não tinham noção de nada de CrossFit. Então, realmente, assim, a roupa, tudo foi decidido, né? Os nomes, né? Eles não metiam dedo em nada. Foi tudo decidido. Que nome que vai ser o pré-treino? Vamos pôr Murphy, legal e tal. Isso é muito legal, sabe? Você criou mesmo, é como se fosse um filho. Tanto que quando a Carol me deu a notícia, que eu
Acho que eu fiquei um dia inteiro chorando, né? Vamos lá. Eu vivenciei parte disso aí com vocês, porque tô próximo, mas eu não sei. A Hopper, no final das contas, acabou como uma empresa que não deu certo, fracassada? Ou tem alguma outra história por trás que aí a gente pode falar sobre? Então, isso a gente nunca falou abertamente, a gente nunca chegou a postar por posicionamento da própria Integral, né? Então, a Hopper ela deu muito certo. Ela deu mais certo, na verdade. Ela só acabou porque ela deu muito mais certo do que a gente imaginava e eu vou explicar por quê. A gente tinha um planejamento, né, para a marca, acompanhando o crescimento do nosso nicho, né, que era o esporte CrossFit. Então, há 6 anos atrás, a gente estava numa ascensão ferrada, todo mundo falava só disso e tinha aquela dúvida, é moda, não é, vai continuar e tal. Então, a gente fez uma projeção de crescimento para a Hopper junto com o nicho, só que essa projeção de crescimento de mercado, hoje, né, para a Hopper continuar na ativa, a gente tinha que estar no Brasil com no mínimo 4 a 5 milhões de praticantes E não de temos CrossFit. isso, né? A gente não tem. Não tem. Então, eu não vou nem entrar nesse assunto, mas assim, Tem o nosso... estatística, deve estar um pouco mais de 1 milhão, assim. Isso. Quando a gente fez estudo nessa época, a probabilidade, né, e a curva de crescimento do nosso nicho, ela era para hoje a gente estar em torno de 5 milhões de praticantes. Só que a gente não contava que teve pandemia nesse tempo, teve muito... Teve incêndio na Integral Médica no final do ano. Isso não é de forma direta, não Exato. tem a ver com CrossFit. Mas assim, várias coisas aconteceram dentro da própria marca CrossFit. Então, troca de presidente, escândalos Então e foi tal. uma quebra de expectativa para a Integral. A modalidade. Exato. A E aí, modalidade. a gente bateu num platô. Então, assim, em 5 anos de trabalho que a gente fez, a gente tinha um baita de um time. A gente tinha praticamente os melhores atletas do Brasil, os melhores expert. A gente estava em todas as principais competições. O último ano de 2022, a gente patrocinou 22 eventos grandes. Então, assim, a gente investia muito, a gente fazia tudo com muito capricho, muita excelência, né? A Integral sempre deu muita ferramenta para a gente fazer esse trabalho. E a gente bateu num platô. Teve mês que a gente vendeu mais de R$1 milhão de suplemento. Não é para CrossFit que a gente estava vendendo. Coisa. Então, o que a gente fez? A gente acabou usando a força do time comercial da Integral, que é muito forte, que é o GCOI. E eles estavam vendendo suplemento... Furando a bolha, né? Eles furaram a bolha, porque assim, o que a gente percebeu? Não dava para esperar o nosso nicho crescer para a gente também faturar mais, né? Empresa é número e eu acho que isso a gente tem que falar muito abertamente, né? Porque tem muita atleta também que tem essa ilusão de que alguma empresa vai te contratar porque você é bonito ou performa bem. Desculpa, querido, não tem como. Se você não der retorno financeiro... Money. Empresas são números, isso é fato. Então, nessa escala aqui de crescimento, né, de mercado, a gente chegou num platô, porque a gente já estava vendendo suplemento para um público que não era nosso, porque a gente não estava mais crescendo, o CrossFit não estava crescendo. E para isso a Integral tem outras linhas, né? Eles já tinham linhas para isso. E como que se lê o mercado, né? Quando as empresas lá de fora vão entrar num nicho, eles leem o mercado até pela própria CrossFit, os dados que eles entregam. Então, se antes você entrava lá no site da CrossFit e via lá que tinha mais de 2.000 boxes afiliados no Brasil, depois você entra e começa tem a reduzir, 300, né? 400, e começa a reduzir, o que o mercado lá fora vê? Cara, isso aí tá mirrando. Tá acabando. Tá acabando, vamos tirar o pé. Tanto que esse ano a gente está enfrentando muita dificuldade de várias marcas grandes que estavam interessadas em entrar no nicho, mas desculpa, assim, isso é sinceridade minha, por um posicionamento muito ruim da CrossFit, um trabalho que eles fizeram, né, durante toda essa confusão que teve, principalmente aqui no Brasil, a galera começou a tirar o pé, porque ninguém sabe hoje se, vai continuar, o que vai acontecer. A galera só viu mirrando, né? Então, assim, a própria Integral Médica, eles não queriam. A Hopper era uma marca, tipo, muito legal. A gente conseguiu fazer coisas que dentro da empresa sempre foi muito quadrada e a Hopper tinha essa liberdade. Porque era uma marca nova, se a gente errasse, tudo bem, mas se desse certo também, ia ser animal, né? Tava no risco. Tinha margem, né? E a gente teve que tomar uma decisão muito difícil. Vamos ter que acabar com a marca, né? Porque não tem como a gente ficar batendo nesse platô, a gente nunca vai conseguir aumentar a nossa receita. Então, assim, se eu aumento minha verba de marketing para investir mais, para crescer e não sei o quê, não ia fazer diferença na minha receita. Já tinha batido no... Sabe, a nossa recorrência de site era mais de 75% de comprador recorrente. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem público novo entrando. Então, como é que você vai trabalhar para um negócio que você sabe que o teto dele é aqui? Não tem como. A gente bateu num teto que não tinha para onde ir. Então, ia ter que esperar mais 10 anos, apostar crescer. Apostar no crescimento do mercado para a gente também faturar mais e poder crescer.
Aí foi uma decisão bem difícil. Eu passei por todas aquelas fases, tipo, do fim do relacionamento, sabe? Ódio, revolta. É verdade. Depressão. Só que aí você tem que entender, né? Você tem que pensar sem o apego emocional. Eu tenho um apego, né? Eu e a Gisele chorou quando eu falei pra ela, né? Que a gente fez a reunião e tal, que ia acabar. Mas por quê? Porque se fosse depender da nosso apego... Gisele veio até de verde hoje. Pô, a gente é mãe, eu criei o negócio, a gente deu um nome, a gente criou os produtos, a Gisele pensou em cada fórmula. Então, assim, é triste você falar, cara, a gente vai encerrar um trabalho feito com tanto amor, com tanta excelência, dedicação, mas a gente precisa ser muito realista. A gente está dentro de uma empresa, né, e essa marca, ela tem que ter lucro e ela tem que crescer. Então, eu não sei se a gente volta um dia ou não, mas... Por enquanto, a Hopper, a gente encerrou os trabalhos com ela em dezembro de 2022. Né? A gente ainda vai reposicionar uma fatia da Integral, ainda vai ser reposicionada para alta performance. Porque não é que assim, a gente saiu com Hopper, mas a Integral Médica virou as costas, a gente não vai fazer mais nada. Não. Eles ainda vão, né, aprovar um plano de marketing novo, mas aí a gente não vai vir com uma marca específica para CrossFit. A gente vai usar a linha vermelha, que é a Até linha porque mais toda essa energia, famosa. se você concentra em outra linha, a chance disso expandir Exato. mais, né? Claro, Exato. claro. E assim, a Hopper, né, como era uma marca nova, a gente tinha que criar a marca, né? A gente precisava fazer muito branding dela, ela precisava ficar conhecida, ela precisava estar nos pontos de venda. A linha vermelha da Integral, ela tá no Brasil inteiro e fora do Brasil em muitos lugares. Então, Todo assim, é mundo fácil conhece, trabalhar. é. É mais Pode fácil. vermelho, você já sabe que Exato. É. Então, assim, a E gente... você foi direcionada pra lá hoje, você... Eu nunca saí de lá, né? Então, quando a gente encerrou o Hopper, que foi final do outro ano, agora a gente ainda está acertando internamente como que vai ser feito esse trabalho, né? Para esse nicho de alta performance, que a gente não vai abandonar, mas vai ser um pedaço, né? Da linha vermelha. Então, até a gente organizar como que vai ser a nossa comunicação, né? O direcionamento dela, a gente ainda vai vir... Né, com atletas de CrossFit, tanto que assim, hoje ainda o Anderon e o Henrique fazem Eles parte, né? permaneceram, Eles né? permaneceram, né? Porque a gente não quer perder também toda, né, toda a conexão com esse nicho, mas a gente não vai abandonar. Mas as coisas elas precisam ser muito bem pensadas, muito bem feitas, né? Para a gente também continuar E você fazendo a sabe modalidade que crescer. esse foi um aprendizado que a gente trouxe, né, para a Rocket, de, por exemplo, quando vocês colocaram lá os nomes dos produtos, né, muito relacionado com o CrossFit, né? Tipo o Murphy, né? Que era o... Eu vou te contar depois por que a gente inventou esses nomes. Não, foi sensacional. Isso para comunicação com Com o um esporte, público, com uma comunidade, não tinha como. Os caras se A sentiram galera abraçou muito abraçados. mesmo. Falou, pô, é o meu pré-treino. Cara, o negócio chama Murphy, né? Que é o workout. Agora, a gente teve esse cuidado na Rocket de não nichar, de certa forma, as comunicações para que a gente não chegasse nesse platô que você Exatamente. comentou, batendo só no CrossFit, né? Então, a ideia é que seja um público amplo além do CrossFit que a gente consiga atingir. E é para isso que vale aprendizado, né, Gui? Se a gente não tivesse passado toda essa história em Hopper... E assim, a gente foi Foi uma das na primeiras cabeça. coisas que eu falei. A gente foi na cabeça, né? Então a gente teve verba, teve material, teve ferramenta. E é engraçado, a gente tinha um desafio de fazer uma marca de CrossFit sem usar o nome CrossFit, porque CrossFit é uma marca É uma registrada. marca, você não pode... Então a gente tinha que lançar uma linha. Eu falei, como é que a gente vai fazer para lançar uma linha? Porque o crossfitter vai bater o olho na prateleira e vai Falar, saber que é para minha. ele. Então foram os nomes, né? A nossa barrinha chamava Cindy, Cindy. o pré-treino Murphy, o rótulo do pote da Hopper tinha a textura do chão de um box. chão de boxe, é. As imagens de pull-up era eu e o Chiquinho nos potes fazendo butterfly. Então você vê, aquilo não é uma... Não, o crossfitter, ele olha, ele sabe que é dele. Foi tudo pensado. Ele se A gente sentiu fez muito tudo abraçado pensado. pela marca. E isso ajudou muito absurdamente no Inconscientemente, né, crescimento. Gi? A E gente pra quem não fez sabe o pensado que e é o publicou. Hopper, quando você faz o level 1 lá, você descobre que ele é tipo um tambor, onde você joga diversos workouts lá dentro, diversos desafios, você gira esse tambor, e aí você tira o desafio lá e fala, ó, a prova hoje vai ser uma corrida de 5 km. Aí você gira o tambor de novo, ó, agora a prova vai ser uma força máxima, você arrancar a barra do chão, fazer um deadlift. Né? Então, veio desse... Quando a gente criou o logo da Hopper, ela tem três lados, né? O triângulo. Então, o meio era uma pirâmide que representava a nutrição, que é a nossa base, né? A gente era uma empresa de suplementação, que é nutrição. E as vertentes eram as 10 capacidades físicas pelas 3 vias metabólicas. Então, eu criei um logo que era totalmente literalmente relacionado. um Hopper, né? Que você misturava tudo isso e dava como resultado, tinha uma estrela no meio que também fazia alusão ao militarismo, né? Que foi uma modalidade criada para isso, e ao mesmo tempo era o Sweat Angel, que a gente chama, porque nenhum esporte te desgasta a ponto de você deitar no chão suado,
passando mal e deixar, tipo, uma marquinha de Uma anjo marca suado de no anjo chão. Então, assim, o nosso logo, ele foi completamente, tipo, pensado em todas as coisas que a gente queria oferecer como uma marca de suplemento. Aula de branding aqui no Não. Deckcast, hein, turminha? Daria pra falar muito mais de Hopper aqui, né? 5 anos resumido em 5 minutos, E né? eu fiquei com o Daria. coração partido, que quando a gente encerrou e a Gi saiu, né, tipo, a gente não sabia como que ia ficar, pra mim era uma incógnita também, né, e até foi quando surgiu a Rocket, né, e eu fico muito feliz de saber que, tipo, todo o aprendizado que a gente passou e todas as coisas que a gente passou, né, e a gente trabalha juntas ainda em muitas outras coisas, e isso foi tão valioso, né, Gi? Extremamente. Que você hoje pode tocar uma marca nova, Exato. não cometer os mesmos Não, e erros, quando talvez. eu falo pra você que eu aprendi muito, porque a Carol, ela ficava muito mais com a parte de marketing e tudo mais. E eu tava vivendo aquilo ali, porque eu tava sempre perto. Toda terça-feira a gente ia pra fábrica da Integral, a gente fez isso durante quase 3 anos. Toda terça-feira a gente ia pra lá. E hoje na Rocket eu tô em todos os setores. Então, muito do que eu vi você fazendo, por exemplo, eu tô tratando com os atletas Segura hoje. essa bucha aí agora, Com os Gisele. influenciadores. Por Não isso que eu fácil, falo não. que Não é aprendi fácil, não. muito disso com ela. E pra mim foi difícil, eu até falei isso nos meus stories, quando eu fui falar dessa transição. É muito difícil você sair de um lugar onde você tá feliz. E eu gosto da Integral Médica, né? As pessoas lá, eu sempre fui muito bem recebida, eu sempre fui muito Eu acho abraçada que isso é mais por difícil todos. do que quando você sai com uma cisão, né? Quando Muito você mais, briga e... muito mais, porque foi o que eu falei nos stories. Eu falei, eu quero que vocês entendam que eu tô saindo de algo que foi muito bom pra mim. E é muito difícil quando, mas eu tô indo pra algo que eu sei que É tipo você terminar um namoro que você gosta da pessoa ainda, exato, né? Mais ou menos. exatamente. Mas você ainda sabe que não existe dá amor, mais. sabe É. assim? Não dá mais, mas ainda existe muito amor aqui. Então foi uma semana até que eu fiquei assim bem Triste. sensível, bem triste, depois que eu fiz os stories, né, explicando pra Triste, galera. mas feliz, né? É, mas grata, né? Muito Mas grata. até pra resumir, o Rafa, a sua pergunta foi essa. A Hopper não acabou porque não deu certo. Ela deu tanto certo que a gente bateu num platô que a gente ia ter que esperar a CrossFit crescer no Brasil pra gente continuar A marca crescendo tava ficando também. maior do que a, Exato. a modalidade. E na aí a verdade, gente né? encerrou, não sei se pra Qual que era a sempre ou sua não. função lá? Eu fazia tudo, barba, cabelo e bigode da Hopper. Desde Severino. criar Um a tiquinho marca. de tudo. Engraçado que nos primeiros campeonatos, quando a gente não tinha nem portfólio ainda, eu e a Gisele que tava lá montando refresqueira nos eventos. minha- Foi pro num Deva. desses eventos, porque você ia na seletiva que a gente se conheceu, né? Foi, Porque cara, você foi o tinha que... primeiro né? ano, é. E a gente tinha que fazer um ensaio de Elas foto iam de em atleta. todas as A seletivas, né? comunicação sou eu lá correndo, Gisele pulando na caixa. Passa uma vassourinha no stand. Cara, nesse faz tudo, Sensacional. o que você desenvolveu, assim, como a skill, assim, Cara, que você traz pra sua vida? é assim, toda a parte que eu fazia, por exemplo, de marketing que eu fazia não intencional, que era o que eu trabalhava com marketing de influência, só que eu não tinha esse nome, né? Que era em rede social como influenciadora. Eu consegui ver todo um outro lado, né? Mais tradicional do marketing que eu não tinha conhecimento. E quando eu consegui unir essas duas coisas, é aquilo, né? Acrescentou muito na minha vida, porque antes eu tinha só o conhecimento do lado de atleta negociando com marcas. Eu comecei a ter o conhecimento Você das virou marcas a marca. que negociava com os atletas. Então eu conseguia saber dos dois lados da moeda e eu conseguia as melhores formas de trabalho, tanto para mim com as marcas que eu trabalhava, quanto eu como Hopper para contratar os atletas. Então isso foi um conhecimento, né, uma experiência que agregou muito na minha vida hoje, em todos os negócios que eu faço, em tudo que eu lido assim no meu trabalho do dia a dia. A Hopper me ensinou muito. Foram 6 anos de muito aprendizado.